Olá, hoje, continuando o nosso capítulo do segundo bimestre, vamos estudar agora a ideia de seno, cosseno e tangente de um número real. Considerando um ponto P, o para-ordenado XY, um ponto da circunferência trigonométrica, o ponto final do arco de medida alfa em radiano, definido a partir do número real alfa. Nessas condições temos o seno do ângulo, ele vai ser o eixo das ordenadas. Então, o eixo das ordenadas, que é o eixo Y, ele representa o seno. O cosseno do ângulo vai ser o eixo das abscissas, o eixo X. Então, o eixo X representa os cossenos. O eixo das abscissas é também chamado de eixo dos cossenos, né? E o eixo das ordenadas é chamado de eixo dos senos. Valores notáveis de seno e do cosseno. Então, primeiro, seno. Como nós falamos, o eixo seno é o eixo Y. Então, quem está acima do eixo X é positivo. Então, para o seno, o primeiro e o segundo quadrante são ângulos com resultados positivos. O seno do primeiro e do segundo quadrante são ângulos positivos, resultados. E quem está abaixo do eixo X, terceiro e quarto quadrante, para o seno, todos os ângulos do terceiro e do quarto quadrante no seno vão ter resultados negativos. Observe que os ângulos eles vão de os resultados de menos 1 a 1. O seno de 90 graus ou π sobre 2 é igual a 1. E o seno de 270 graus ou 3π sobre 2 ele vale menos 1. Já quem está no eixo X, que é o ponto nulo, ele vale 0. Então, o seno de 0 graus é igual a 0. Seno de 180 graus ou π é igual a 0. E seno de 360 graus ou 2π é igual a 0. Aqui nós temos o eixo dos cossenos. O eixo dos cossenos é o eixo X. Então, quem está antes do eixo Y são positivos. Para os cossenos, os ângulos que estão no primeiro quadrante e no quarto quadrante são ângulos positivos, com resultados positivos. E quem está depois do eixo Y são ângulos negativos, o segundo e o terceiro quadrante. E aí, observe que ele também varia de menos 1 a 1. Então, quem está no ponto mais alto do cosseno vale 1. Cosseno de 0 vale 1 e o cosseno de 360 ou 2π vale 1. E quem está lá no ponto mais distante, no eixo X, ele vale menos 1. O cosseno de 180 vale menos 1. Já quem está no ponto central, que seria nulo, para o cosseno ele vale 0. Então, o cosseno de 90 graus é 0 e o cosseno de 270 graus vale 0 também. Observe que o primeiro quadrante, só para a gente relembrar, o primeiro quadrante ele vai de 0 a 90, o segundo quadrante vai de 90 a 180, o terceiro quadrante vai de 180 a 270 e o quarto quadrante vai de 270 a 360 graus. Observando só os valores positivos ou negativos, no seno, o primeiro e o segundo quadrante são positivos, o terceiro e quarto quadrante são negativos. No cosseno, o primeiro e o quarto quadrante são positivos, o segundo e o terceiro são negativos. E na tangente, como ela corta na diagonal, o primeiro e o terceiro quadrante são positivos, resultados finais, né, da tangente, e o segundo e o quarto quadrante são negativos para a tangente. A tabela dos ângulos notáveis de seno, cosseno e tangente. Os ângulos notáveis é aqueles ângulos que nós já estudamos antes, o 30, 45 e 60 graus. E agora agrupamos esses ângulos, os ângulos que estão nos eixos 0 graus, 90 graus, 180 graus, 270 graus e 360 graus, que estão em cima dos eixos X e Y. Então, nós temos lá, o seno de 0 graus é igual a 0, o cosseno de 0 graus é igual a 1 e a tangente de 0 graus é igual a 0. O seno de 30 graus, ou π sobre 6, é igual a 1 meio. O cosseno de 30 graus é igual a raiz de 3 sobre 2. E a tangente de 30 graus é igual a raiz de 3 sobre 3. O seno de 45 graus ou π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2.
o cosseno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2. E a tangente de 45 graus é igual a 1. Lembrando-se que a tangente é a divisão de seno por cosseno. O seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 60 graus é 1/2 e a tangente de 60 graus é raiz de 3. O seno de 90 graus é igual a 1. O cosseno de 90 graus é igual a 0 e a tangente de 90 graus não existe. Por que ela não existe? Na tangente, ela corta aqui no eixo uma reta paralela ao eixo Y. Como essa reta é paralela ao eixo Y, quando a tangente ela está no ponto de 90 graus ou no ponto de 360 graus, ela não tem inclinação nenhuma. Então, em 90 graus e 270 graus, para a tangente não existe inclinação, não existe ângulo. O ângulo de 90 graus para a tangente não existe. O seno de 180 graus ele vale 0. O cosseno de 180 graus vale menos 1. E a tangente de 180 graus vale 0 também. O seno de 270 graus ou 3π sobre 2, ele vale menos 1. O cosseno de 270 graus vale 0. E a tangente não existe. Assim como eu falei, o 90 graus e 270 graus não existe tangente para esses dois ângulos. O seno de 360 graus ou 2π, que é uma volta completa, é igual a 0. O cosseno de 360 graus é igual a 1 e a tangente de 360 graus é igual a 0. Redução ao primeiro quadrante. Reduzindo os arcos ao primeiro quadrante, podemos obter os valores de seno, cosseno e tangente dos arcos em todos os quadrantes. Ou seja, o primeiro quadrante ele é o quadrante principal. De 0 a 90 graus é o quadrante principal. O nosso objetivo aqui hoje é reduzir o segundo quadrante para o primeiro, o terceiro quadrante para o primeiro e o quarto quadrante para o primeiro. Para reduzir o segundo quadrante para o primeiro, a gente vai reduzir e vai descobrir qual é o ângulo correspondente a ele e substituir os resultados. Esse nós já até estudamos, que quem está no segundo quadrante está num ângulo de 91 graus a 179 graus, são os ângulos obtusos. Então, para o seno que está no segundo quadrante, eu quero descobrir quanto ele vale lá no primeiro, eu vou pegar a fórmula. Seno do ângulo é igual a seno de 180 menos o ângulo, quando ele for em graus. Se ele for em π, é só π menos o ângulo. Já no cosseno, reduzindo do segundo quadrante para o primeiro, como nós vimos, o cosseno no segundo e no terceiro quadrante são negativos. Então, do segundo quadrante para o primeiro, eu vou ter a formulazinha. Cosseno do ângulo é igual a menos cosseno de 180 menos o ângulo. Lembrando que nós já estudamos essa parte do segundo quadrante. E a tangente, que a gente não tinha estudado, nos ângulos obtusos, a tangente no segundo quadrante para o primeiro quadrante, nós temos a tangente no segundo quadrante, ela é negativa. Então, vai ficar a tangente do ângulo é igual a menos a tangente de 180 menos o ângulo, do segundo para o primeiro quadrante. Arcos do terceiro quadrante para o primeiro. Então, eles estão aqui no terceiro quadrante, eu quero saber quem corresponde a ele lá no primeiro. Para reduzir do terceiro quadrante para o primeiro, o seno no terceiro quadrante é negativo, então vai ficar seno do ângulo é igual a menos seno do ângulo menos 180 graus. Lembre-se, do segundo para o primeiro é 180 menos o ângulo. Do terceiro para o primeiro é o ângulo menos 180. No cosseno do ângulo, no terceiro quadrante, o cosseno também é negativo, então vai ficar menos cosseno do ângulo menos 180 graus. E já a tangente no terceiro quadrante ela é positiva. Então, vai ficar a tangente do ângulo é igual a tangente do ângulo menos 180 graus. Sempre reduzindo do terceiro para o primeiro, que aí no primeiro a gente descobre quem corresponde a ele e vai saber quanto ele vale. E por último, do quarto quadrante para o primeiro quadrante. Como que eu vou reduzir do quarto quadrante para o primeiro? No quarto quadrante, já está fazendo quase uma volta. Aí eu vou pegar o final. 360 menos o ângulo. Aí eu vou descobrir quanto ele vale lá no primeiro quadrante. O seno no quarto quadrante é negativo. Então, vai ficar seno do ângulo é igual a menos seno de 360 menos o ângulo. O cosseno no quarto quadrante é positivo. Então, vai ficar cosseno do ângulo é igual a cosseno de 360 menos o ângulo.
E já a tangente no quarto quadrante, ela é negativa. Então, vai ficar menos tangente de 360 menos o ângulo. Então, só para reforçar, do segundo para o primeiro quadrante é 180 menos o ângulo. Aí a gente observa se ele vai ser positivo ou negativo. Do terceiro para o primeiro quadrante é o ângulo menos 180. O ângulo menos 180. Depois verifica os sinais do seno, cosseno e tangente. E já do quarto quadrante para o primeiro, aí é 360 menos o ângulo. Observando sempre os sinais, se ele é positivo ou negativo para seno, cosseno ou tangente. Vamos aos exemplos? Exemplo 1. Reduza os ângulos do segundo quadrante para o primeiro. O primeiro ângulo aqui ele está em π radiano, então nós vamos converter ele para graus. Substitui-se o π por 180, 2 vezes 180, 360, dividido por 3, 120. 120 está no segundo quadrante. No seno, seria o seno do ângulo é igual a 180 menos o ângulo. Seno de 120 é igual a seno de 180 menos 120. Seno de 120 é igual a seno de 60. Lá na tabela geral, seno de 60 graus é igual a raiz de 3 sobre 2. Está feita a letra A. A letra B, substituindo o π por 180, nós vamos ter 2 vezes 180, 360, dividido por 3, 120. O cosseno no segundo quadrante é negativo. Então, vai ficar cosseno do ângulo menos cosseno de 180 menos o ângulo. Cosseno de 120 é igual a menos cosseno de 180 menos 120. Cosseno de 120 é igual a menos cosseno de 60. Cosseno de 120 é igual a menos 1/2. Nas atividades que nós fizemos lá nos ângulos obtusos, muitos alunos perderam nota na atividade porque esqueciam o sinal de negativo no cosseno. No segundo quadrante, o cosseno é negativo. E como a gente está estudando a redução do ângulo do segundo para o primeiro, terceiro para o primeiro e quarto para o primeiro, o sinal ele é muito importante. Se esquecer o sinal, o resultado está errado. Letra C. A tangente do ângulo é 2/3 de π. Então, nós vamos substituir o π por 180, converter em graus. 2 vezes 180, 360, dividir por 3, 120. A tangente do ângulo no segundo quadrante, ela é negativa. Então, vai ficar tangente do ângulo é igual a menos tangente de 180 menos o ângulo. Tangente de 120 é igual a menos tangente de 180 menos 120. Tangente de 120 é igual a menos a tangente de 60. A tangente de 120 vai ser igual a menos raiz de 3. Já na letra D, nós temos o seno de 840 graus. 840 graus, ele já passou de uma volta, né? Ele deu mais de uma volta na circunferência. Então, vamos ter que dividir, descobrir quantas voltas deu e onde parou. Aí, esse ângulo que a gente vai analisar. Então, pegamos 840, dividindo por 360, vai dar 2 voltas. 2 vezes 360 vai dar 720. 840 menos 720 vai sobrar 120. O seno de 120 é igual, né? Substituindo na fórmula. Seno de 120 graus é igual a seno de 180 menos 120. Seno de 120 é igual a seno de 60. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Então, o seno de 120 também é raiz de 3 sobre 2. Espero que todos tenham entendido o exemplo 1. Redução do segundo para o primeiro. Vamos agora para a redução do terceiro para o primeiro. Reduza o terceiro quadrante, né, os ângulos do terceiro quadrante para o primeiro quadrante. 210 graus já está no terceiro quadrante, que o terceiro quadrante vai de 180 a 270. Então, está no terceiro quadrante. O seno no terceiro quadrante, o seno é negativo. Então, vai ficar seno do ângulo é igual a menos seno do ângulo menos 180. Lembre-se, terceiro quadrante, o ângulo menos 180. Seno de 210 é igual a seno de menos seno de 210 menos 180. 210 menos 180, vou repetir, 210 menos 180 é seno de 30. Então, o seno de 210 ele é correspondente ao seno de 30, negativo. O seno de 210 vai ser igual a menos 1/2. O cosseno de 210, o cosseno no terceiro quadrante também é negativo. Então, vai ficar cosseno do ângulo é igual a menos cosseno do ângulo menos 180. Cosseno de 210 é igual a menos cosseno de 210 menos 180.
Cosseno de 210 é igual a menos cosseno de 30. Gente, não reparem que aqui ele repetiu, ó. Não precisava repetir duas vezes. O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então, o cosseno de 210 é igual a menos raiz de 3 sobre 2. Já a tangente, aqui essa tangente ela veio em pi radiano, a gente já tem que converter isso aqui em graus. É só substituir o pi por 180. 4 vezes 180, 720. Dividir por 3, 240. 240 está no terceiro quadrante. A tangente no terceiro quadrante, ela é positiva. Então, nós temos a tangente do ângulo é igual a tangente do ângulo menos 180. A tangente de 240 é igual a tangente de 240 menos 180. A tangente de 240 é igual a tangente de 60. A tangente de 60 é raiz de 3. Então, a tangente de 240 também é raiz de 3. Positivo. Então, vamos só reforçar. No terceiro quadrante para o primeiro quadrante, o seno é negativo, o cosseno é negativo e a tangente é positiva. E é sempre o ângulo menos 180. E agora, do quarto quadrante para o primeiro quadrante. O quarto quadrante ele vai de 270 graus a 360 graus. Então, nós temos aqui 315, está no quarto quadrante. No quarto quadrante, já está quase fazendo uma volta. Como ele já está quase fazendo uma volta, aí a gente pega 360. O seno no quarto quadrante é negativo, então vai ficar seno do ângulo é igual a menos seno de 360 menos o ângulo. O ângulo aqui é 315, então seno de 315 é igual a menos seno de 360 menos 315. 360 menos 315 é igual a 45, então seno de 315 é igual a menos seno de 45. Seno de 315 é igual a menos raiz de 2 sobre 2. Já na letra B, o ângulo está em pi radiano. Vamos converter para graus novamente, é só substituir o pi por 180. Então, nós temos 11 vezes 180, 1980, dividido por 6, 330. O cosseno no quarto quadrante ele é positivo. Então, nós temos cosseno de 330 igual a cosseno de 360 menos 330, positivo. 360 menos 330, 30. Cosseno de 330 igual a cosseno de 30. O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Portanto, o cosseno de 330 também é raiz de 3 sobre 2. E por último, a tangente. A tangente no quarto quadrante, ela é negativa. Então, nós temos tangente do ângulo é igual a menos tangente 360 menos o ângulo. Tangente 330 é igual a menos tangente 360 menos 330. Tangente 330 é igual a tangente de 30. A tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Então, a tangente 330 é igual a menos raiz de 3 sobre 3. Só para a gente reforçar antes de finalizar, lembre-se, o seno no segundo quadrante ele é positivo, o seno é positivo no primeiro e no segundo quadrante, negativo no terceiro e no quarto. O cosseno é positivo no primeiro e no quarto quadrante e negativo no segundo e no terceiro. E a tangente é positiva no primeiro e terceiro quadrante e negativa no segundo e quarto quadrante, ok? Espero que todos tenham entendido e bons estudos a todos!